estar orando a Deus. É o momento da palavra do Senhor, o momento onde nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite. A palavra de Deus diz para nós assim, que as coisas da carne são discernidas pela carne, mas as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. O que é carnal, a gente consegue discernir ele com facilidade, sem muita coisa, né, irmãos? Mas quando é do Espírito, a gente precisa estar ligado no trono da graça. E também a palavra de Deus diz para nós assim, que aquilo que estiver ligado aqui na terra, será também ligado no reino de Deus. Mas o que estiver desligado na terra, também será desligado no reino de Deus. Então a gente precisa estar ligado em Deus aqui na terra, para que a gente esteja ligado com Ele no trono da graça. Então feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Fale com Deus nessa noite. Eu sei que hoje é domingo, né? Você no finalzinho de domingo. Fala com Deus. Às vezes você está aí preocupado com o que vai fazer amanhã, com as coisas que vai acontecer, mas eu digo, até mesmo com o que você passou durante o dia, no final de semana, mas eu falo com você nessa noite, olha, feche os seus olhos. Está aqui diante de nós alguém que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida, que pode mudar o seu coração, que conhece a sua vida. A palavra de Deus diz que você não está aqui à toa, você não veio porque quis, você não veio porque quis, mas você está aqui porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor te separou. Você não está aqui porque não tinha outro lugar para ir, você está aqui porque a mão do Senhor tem nos trazido até aqui. Então fala com Deus, fala, Pai, eu quero ser como aquela mulher do fluxo de sangue, eu quero sair da minha casa com um propósito. Se eu tão somente tocar no Senhor, eu serei curada. Você veio aqui nessa noite com um propósito, não saia daqui sem tocar na orla do vestido do Senhor. A Bíblia diz que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem você era. Deus já sabia que hoje, nesse dia 3 de julho, Ele tinha um encontro marcado com você nessa noite. Fala com Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia tem nos alcançado de geração em geração. Nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que não existe um outro caminho que não seja o caminho do Senhor, ó Pai. Ainda que ele seja estreito, ainda que ele seja apertado, Senhor, mas é o caminho que traz a paz, é o caminho que traz a alegria, pois a Tua palavra diz que o Senhor é Deus que dá paz, e não uma paz como o homem dá, mas a paz que excede todo entendimento. E é nesta palavra, Senhor, que nós colocamos a nossa vida nessa noite, que essa paz do Senhor possa emanar dentro do meu coração, possa emanar no coração de cada irmão nessa noite, para que nós possamos estar ligados no trono da graça do Senhor e possamos entender e compreender a Tua palavra. Deus, que nessa noite o Senhor nos dê a palavra chamada rema, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que joga por terra todo o mal, a palavra, Senhor meu Deus, pois a Tua palavra diz que o Senhor é o verbo que se fez carne. Deus, a letra mata, mas a palavra vivifica, e é a palavra de Deus que nós queremos pregar nessa noite. Não, Senhor meu Deus, a letra, porque a letra nos leva para o inferno, mas a palavra do Senhor, ela é viva, Senhor meu Deus, e ela muda as nossas vidas, ó Pai. E é nessa palavra que eu entrego as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos diminua ao pó da terra, para que o Espírito Santo do Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abra a palavra de Deus no capítulo 5 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 5, versículo 2. Fica atento que a gente vai dar umas puladinhas aí, porque não tem como ler tudo, porque o tempo é curto. Para você, né, que está em dúvida aí, o livro de Daniel fica no Antigo Testamento, amém? Lá depois do livro de Ezequiel, amém? Aí vai lá na Bíblia lá, ó. Você vai achar em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Em nome de Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vou na escola dominical. Amém? Glória a Deus. Jeremias, depois vem Ezequiel, depois vem Daniel. Acharam? Lá no Antigo Testamento? Amém? Então vamos ler. Fica atento que a gente vai pular, hein? Daniel, capítulo 5, versículo 2 diz assim: Belsassar
quando já havia provado o vinho, mandou que trouxesse os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia trazido do templo de Jerusalém, para que bebesse com eles o rei e seus principais, suas mulheres e suas concubinas. Então foram postos os vasos de ouro que haviam trazido do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam com eles o rei e os seus príncipes, e suas mulheres e suas concubinas. Agora pula lá para o versículo 5. Naquela mesma hora, apareciam uns dedos de mão de homem, e escreviam diante do castiçal sobre o reboco da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que escrevia. Então o rei ficou pálido de medo, e seus pensamentos turbaram, e se relaxaram as juntas de seus lombos, e seus joelhos se batiam um contra o outro. Versículo 12. Portanto, nele se achou um espírito excelente, e ciência e entendimento, para interpretar os sonhos, para decifrar enigmas e para resolver coisas intricadas, a qual o rei pôs por nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele declarará a interpretação. Versículo 21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e com as jumentas monteses foi sua morada. A erva fizeram-no comer, como os bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ficou conhecendo que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e que constitui sobre ele quem ele quiser. E esta é a interpretação do assunto. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste a balança, foste achada em falta. Pérez, o teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então ordenou Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura, e seu pescoço fosse posto de colar e de ouro, e proclamasse que ele seria o terceiro a governar o seu reino. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu li alguns versículos, irmãos, mas eu quero, em nome de Jesus, assim, fazer bem sucinto para que os irmãos possam entender. A palavra de Deus mostra para nós, irmãos, que quem conhece a história, quem tem, conhece a palavra de Deus, sabe quem foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. A palavra de Deus fala para nós que Nabucodonosor, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai destruir Jerusalém, e ele vai pegar todo o povo de Jerusalém, o povo de Israel, e vai levar o povo de Israel para a Babilônia, vai levar eles presos, vai levar eles cativos, vai levar eles escravos. Então a palavra de Deus diz que Nabucodonosor, ele escravizou o povo de Israel, ele dominou o povo de Israel, ele levou preso o povo de Israel, e no meio desse povo que ele tirou, ele separou alguns e levou para dentro do palácio. E Daniel foi um desses que ele tirou do meio do povo de Israel e colocou dentro do palácio. Mas quem conhece a história e a palavra de Deus sabe que quando Daniel ele chega no palácio, ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia que ele estava sendo preso, ele sabia que ele estava sendo escravo, mas ele sabia que existia um Deus acima dele, alguém que ele havia feito um compromisso, alguém que ele tinha uma aliança, alguém que ele devia a sua vida. Então quando ele entra naquele palácio, ele decide a não se contaminar com nada que o rei oferecesse. Ele se decide manter na santidade, ele escolheu se manter separado, ele escolheu se manter santificado. Quero dar uma pausa para que a igreja entenda. A situação que o povo de Israel estava vivendo era uma situação difícil, era uma situação de luta, era uma situação de prova, porque eles tinham saído do lugar que era deles, do meio da sua família, e levado para o meio de uma terra que não era a terra deles. Eles tinham sido tirados dos seus lares, da sua parentela, e ido feito escravo. Qualquer pessoa, no lugar de Daniel, teria olhado e disse assim: poxa, estou no lucro, fala a verdade.
Eu poderia estar lá no meio, lá fora, mas me trouxeram para o palácio. Palácio é lugar que tem comida boa. Palácio é onde tem vestimenta boa. Palácio é onde tem as melhores coisas, as melhores festas, as melhores roupas, os melhores calçados e os melhores manjares. Ele podia ter olhado para a situação dele e disse assim, olha, já que Deus permitiu que eu fosse escravo, e ainda mais que eu fosse colocado dentro de um palácio, por que não? Por que não viver da maneira que eu estou? Por que não viver igual todo mundo está vivendo? Por que não comer dos manjares, já que eu estou aqui? Mas só que há uma diferença, porque Daniel entendia que aquilo não era o que Deus tinha para ele. Tinha a permissão de Deus, mas não era o que Deus havia sonhado para ele. Não era o que Deus havia escolhido para ele. Sabe por quê? Porque ele entendia assim, peraí, eu posso estar vivendo dentro de um palácio, mas nada que tem aqui pertence ao meu Deus. Nada que tem aqui me edifica. Nada que tem aqui me faz crescer. Nada que tem aqui me faz santo. Então eu não quero. Eu não quero, sabe por quê? Porque isso aqui que eu estou vivendo, mesmo que sendo uma luta, tem a permissão de Deus. Tem um começo e certamente terá o fim. Certamente terá um fim. Ele cria no Deus que ele servia. E é isso que eu e você nós temos que entender. Não importa se você está vivendo um período de escravidão. Não importa se você está vivendo um período de treva. Não importa a condição que você esteja vivendo hoje. Mas você tem que olhar para o que o diabo te oferece. Você tem que olhar para o que o mundo te oferece e dizer, embora eu esteja nessa situação, eu vou primeiro consultar o meu Deus. O que o meu Deus quer de mim? Porque no meio da luta, Deus fala. Porque no meio da escravidão, Deus fala. Deus tinha um propósito na vida de Daniel. E Daniel escolheu viver o propósito. Esse que é o problema. O problema é que muitas vezes nós amamos Deus, nós entendemos quem é Deus, mas nós não queremos viver o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Por causa da luta, por causa da prova. Porque às vezes as coisas não saem da maneira que nos agrada. Então, ele se manteve santo. E a palavra de Deus diz que o Nabucodonosor, ele vai morrer. E quem vai herdar o reino? O seu filho. E a palavra de Deus diz que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele vai levar de Jerusalém todos os tesouros do templo. Ele vai levar os cálices, ele vai levar as bacias, ele vai levar tudo que tinha no santuário da casa de Deus, ele vai levar embora para o palácio. Só que, irmãos, o que é santo é santo. O que é de Deus é de Deus. O que é separado é separado. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquilo que é consagrado no altar de Deus é consagrado no altar do Senhor. É para a honra e glória de Deus. É para que o nome de Deus seja exaltado. É para que o nome de Deus seja glorificado. A Bíblia diz que Nabucodonosor leva embora. E um dia o filho dele, no meio da bagunça, da orgia, da bebedeira, do vinho, ele lembra, olha, tem um cálice assim que foi tirado de Jerusalém, que é de ouro. Olha, tem uma taça que foi tirado lá do templo de Jerusalém, que era de prata. Traga ela para o meio da bagunça, traga ela para o meio da festa, bebe esse vinho nelas, faça o que quiser com elas. E a Bíblia diz que quando ele está ali no meio daquela festa, no meio usando as coisas de Deus para aquilo que não é de Deus, a palavra de Deus diz que um dedo começa a escrever. Irmãos, olha, o dedo começa a escrever ali algumas palavras ali. E olha, mesmo ele sendo um homem sem temor, a Bíblia diz que quando ele vai ver aquelas palavras sendo escritas, os joelhos deles tremeu, a perna tremeu, faltou palavra. Sabe por quê? Porque até o maior dos pecadores, diante do Espírito de Deus, ele se curva. Ele se curva, não tem pé, não tem joelho, não tem língua que não vai se dobrar diante da autoridade do nome de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, horrenda coisa na cair na mão de um Deus vivo. Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Irmãos, era o utensílio da casa de Deus, era algo separado, era algo escolhido por Deus, era algo que era para glorificar a Deus. Quando eu vejo isso, eu digo, Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe por quê? Porque
porque eu sou um vaso. Eu sou um vaso, você é um vaso. Irmãos, você tem noção de que você é um vaso de Deus? Você é um vaso e eu te provo que você é um vaso, porque a Bíblia diz que nós somos vaso de barro na mão do Senhor. E quando Deus quer que o vaso desce na olaria, Ele desce na olaria, Ele quebra, Ele amassa e Ele te faz de novo. Então, se eu sou um vaso e eu fui consagrado na casa de Deus, irmãos, você tem noção do que é isso? Eu fui consagrado no altar do Senhor, você foi consagrado no altar do Senhor, e de repente, você vai dizer assim: posso usar o templo, posso usar o cálice, posso usar o vaso, de qualquer maneira, de qualquer maneira, de qualquer maneira, de qualquer maneira. Posso usar esse vaso para desonra de Deus? Não, Deus te levantou para ser honra. Deus te levantou para ser colocado dentro de você algo que é santo, algo que é puro, algo que é para fazer com que as pessoas se cheguem até Deus. E nós muitas vezes não temos essa compreensão de que o que é santificado no altar é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Eu sou vaso de Deus. Eu sou vaso do Senhor. E tem gente pegando o vaso de Deus, o vaso do Senhor, para misturar no meio do que é orgia, no meio do que é bagunça, no meio de que é falatório profano. Eu sou vaso, mas de dentro de mim só sai palavra de maldição. Eu sou vaso, mas a minha boca é só usada para derrubar a família. A minha boca é só usada para destruir casa. A minha boca é só para condenar, para julgar. Eu sou vaso, utensílio na casa de Deus, mas em vez de ser bênção, eu sou maldição. Por quê? Porque eu estou me deixando ser usada por coisas que não são de Deus. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estavam sobre aquele lugar. Deus te conhece. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. A Bíblia diz que começou a escrever ali na parede, e aquele rei olhava aquilo e dizia: meu Deus, o que é isso? Não entendi nada do que está escrito ali, não entendi nada dessas palavras, não sei o que é, não tem nem noção do que é, Mené, Tekel, Pérez, o que é isso? E a palavra de Deus diz que aquele rei, ele começa a chamar todos os adivinhos, todos os feiticeiros, todos os homens que tinha ali, todos os conselheiros, todos que se diziam muito grande. Diga aqui para mim, ele disse assim: olha, se alguém adivinhar, se alguém saber, se alguém decifrar o que está escrito, eu vou encher esse homem de púrpura, de roupa vermelha, porque só o rei podia usar vermelho naquela época. Eu vou usar minhas vestimentas, eu vou colocar ouro sobre o pescoço dele, eu vou colocar ele sobre o governo, eu vou dar o que ele quiser, se ele decifrar o que está escrito, se ele falar o que é. Eu digo, igreja, tem muita gente passando luta, passando temor, e quando chega diante da prova, diga assim: meu Deus, por que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Não entendi por que está acontecendo. Levanta alguém, pastor, ora para mim, Senhor, me fala o que está acontecendo. E Deus está dizendo: Mené, Teque, se corrige, porque se não corrigir, o tempo de Deus vem. Porque, irmãos, nós estamos em tempo de pregar salvação da alma. Deus quer ser lembrado porque Ele morreu na cruz do Calvário por amor a mim e você. É isso que Deus quer. A Bíblia diz que aquele homem chamou todo mundo, mas ninguém podia decifrar. Sabe por quê? Aquilo que eu falei no começo do culto: o que é da carne, a carne discerne. O que é do Espírito é só o Espírito que fala. O que é da carne você sabe ler. Se você pegar o livro, por mais difícil que seja, na biblioteca, se você pegar ele lá, não entendi, vai atrás de alguém, que alguém que já leu vai te explicar o que está escrito lá e vai entender. Mas a Bíblia, ela é discernida pela palavra, é pelo Espírito de Deus. Aquilo ali não foi escrito por homem, foi escrito por Deus. Então só quem tinha um espírito de excelência podia ler. Só quem tinha o espírito de excelência entendia o que estava escrito lá. Aí sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que uma das rainhas chega lá e diz assim: olha, quando seu pai era vivo e que ele foi lá, trouxe os cativos da Babilônia, tinha um homem no meio deles, que o seu pai botou um nome nele aí, mas na verdade o nome dele é Daniel. E ele tem um espírito de excelência.
Ele tem um espírito de excelência. E ele pode falar para você. Agora eu quero dizer uma coisa maravilhosa para os irmãos. Quando eu leio essa palavra, meu coração enche de alegria. Pai, papai, deixa eu ser pelo menos um pouquinho parecido com esse Daniel. Você já pensou alguém olhando para você e dizer assim: olha, vai lá na casa daquela irmã, sabe porque você está na luta, irmã? Vai lá na casa daquela irmã, sabe por quê? Porque aquela mulher é de Deus. Aquela mulher tem um espírito de excelência. Aquela mulher vai vai orar para você. Aquela mulher vai te explicar. Aquela mulher vai te ajudar. Alguém lembrou dele, sabe por quê? Porque ele se manteve o quê? Santo. Ele se manteve o quê? Santo. Alguém disse assim: aqui tem um santo. Aqui tem um escolhido. Aqui tem um separado. E aqui tem um que tem o espírito de excelência. Aquele que pode todas as coisas. A Bíblia diz que ele chega lá e o rei diz para ele assim: vou te dar isso, vou te dar aquilo. Ele olha e fala assim: não quero nada. Não quero nada. Guarda tudo que é seu para você. Eu não quero nada que vem seu. Não quis até hoje, por que eu vou querer agora? Eu olho para o diabo e falo assim: Satanás, eu nunca precisei de nada que era seu. Por que eu vou querer alguma coisa que agora? Nem de jeito nenhum. De jeito nenhum, não quero. Não quero, eu não quero. Eu só quero aquilo que vem de Deus para a minha vida. Eu só quero aquilo que vem da parte de Deus. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que aí Daniel vai falar algo que é maravilhoso, que eu e você precisamos aprender. Daniel vai olhar e vai dizer assim: olha, Nabucodonosor, seu pai, foi entregue para ele os reinos. Foi entregue. Olha só. Porque nós temos um pequeno defeito de achar que só as coisas que são boas que têm domínio de Deus. Que só as coisas agradáveis que acontecem na nossa vida que vêm da parte de Deus. Mas presta atenção, Nabucodonosor era mau. Mas Deus deixou que ele entrasse lá em Jerusalém, tomasse Jerusalém. Ele deixou que o povo viesse escravos sobre ele. Aí ele vai dizer assim: sabe por quê? Porque todo domínio da terra, todo domínio está debaixo da mão de Deus. Seja esse domínio mau ou domínio bom, mas está debaixo das mãos de Deus. Quando Jesus estava sendo levado na cruz, que ele foi levado diante de Pilatos, Pilatos disse assim para Jesus: tu não sabes que eu tenho todo o poder para te mandar prender ou te mandar soltar? O que foi que Jesus respondeu para ele? O que foi? Fala, igreja, o que Jesus respondeu para Pilatos? Mas tu não sabes que todo o poder você só tem hoje porque foi te dado do alto do céu? Porque se não fosse Deus, você não estaria aí? Porque se não fosse da vontade de Deus, você não era nada? Mas se você está aí porque Deus te pôs, porque Deus te colocou, porque Deus deu domínio, só que o homem é que usa o domínio que Deus deu de maneira errada. Porque Deus usa, porque nada que Deus fez é pecado, nada que Deus criou é ruim. Quem faz o pecado é o homem, quem torna ruim as coisas de Deus é o homem. É o homem que contamina aquilo que é bom. Então Deus disse assim: meu filho, Deus colocou seu pai como rei, só que ele se sentiu todo poderoso, porque ele começou a dominar, então ele achou assim: olha, poxa, não preciso mais de Deus, não preciso mais servir a Deus. E aí é que está o problema é quando nós achamos que nós não precisamos de Deus, quando nós achamos que nós somos autossuficientes. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da autossuficiência. Eu sou capaz, eu posso, eu entro onde eu quero, eu conquisto o que eu quero, e eu faço com o que eu quero, o que eu quiser, porque o meu corpo, a minha regra, a minha mente, a minha é minha, porque tudo é meu, porque tudo eu posso. Mentira, você não é nem dono do seu próprio corpo, porque se você fosse dono, você não ficava enfermo, você tinha domínio. Não, aqui não vai ficar enfermo, não, vou cair e vou morrer, mas doente eu não fico. Não, você fica doente, eu fico doente. Por quê? Porque eu não tenho domínio, porque tudo é de Deus, porque é do Senhor, porque tudo é de Deus. Quando Nabucodonosor deixou, eu posso tudo, eu sou capaz de tudo, a palavra de Deus diz que ele foi comer capim.
A Bíblia diz que ele foi para o meio do mato. Deus colocou ele lá no meio do mato, comendo capim, dormindo no mato, para ele entender que do trono ele também vai para o pasto. Como do pasto sobe para o trono. Deus põe e Deus tira quem ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E na hora que ele quer. A Bíblia diz que Nabucodonosor, do trono, ele foi para o pasto. Mas a Bíblia diz que Davi, do pasto, ele foi para o palácio. Ele foi para o palácio. Então Deus tem domínio sobre todas as coisas. A hora que Deus fala, acabou. Acabou. Acabou o tempo da luta? Acabou. Acabou o tempo da prova? Acabou. Acabou o tempo da bonança? Também acabou. Acabou o tempo da escassez? Acabou. Acabou o tempo da chuva? Acabou. Mas é hora de chuva? É hora de chuva, porque é Deus quem manda. Não é eu e nem você. É Deus quem manda. A hora que ele fala, chega, chega. Foi assim que ele fez com Nabucodonosor. Daniel vai lembrar isso dele e vai dizer assim, e você, meu filho, não aprendeu a lição. Fez exatamente a mesma coisa. Agora eu digo para mim e para você, não adianta eu pregar. Não adianta você falar, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, se eu não vivo o que eu prego, se eu não vivo aquilo que eu faço. É igual uma mãe que quer ensinar um filho, meu filho, não faça isso, mas o filho aprende muito mais vendo do que ouvindo. Não faça isso, mas ela está sentada fazendo. Não coma isso, mas ela está comendo. Não bebe isso, mas ela está bebendo. Não fala mal dos outros, mas toda hora ela está falando mal do vizinho. Meu filho ama seu pai, mas ela está excomungando o homem lá dentro de casa. Meu filho ama sua mãe, mas o homem está dizendo, ela não vale nada, ela é ruim, ela é isso, ela é aquilo. Uai, o menino vai crescer achando que é assim. É assim. Então, ele vai crescer porque ele fala, não faça isso, mas na real ele faz. Ele vê, ele diz, eu faço ou eu falo? Ela fala e faz, o que eu faço? Então eu faço. Ela fala que não é para fazer, mas ela faz, eu vou fazer também. Então o filho aprende muito mais com o que vê do que com o que ouve. Então assim foi ele. Ele viu o pai dele fazendo tudo que era ruim. Ele faz o quê? Tudo que é ruim. Tudo que é ruim. E aí a palavra de Deus diz que aquele homem, ele vai começar a decifrar. Então ele vai dizer assim, Mené, contou Deus o teu reino. E acabou. E acabou, porque você teve chance de fazer diferente. Mas agora, acabou. Acabou. Findou. Não tem mais jeito. Olha só. E depois ele vai dizer, Tekel, pesado foste na balança. E achaste falta. Achaste falta. Irmãos, eu fico olhando isso e eu fico pensando, meu Deus, Pai do céu, imagina Deus olhando para mim dizendo assim, estou pesando na balança. Deus, estou botando na balança hoje. Irmã, a balança, está pesando mais para o lado que não pode do que para o lado que pode. Olha, estou botando na balança suas ações, porque suas palavras, minha filha, foram mais leves do que suas ações. As suas ações pesaram muito mais do que suas palavras. Olha aqui a bandejinha da palavra, está cheia. Ih, como essa mulher falou bonito, como essa mulher falou de Jesus, como essa mulher orou e clamou, mas olha aqui a balancinha da ação, aqui, ela está muito mais pesada de coisa errada do que das próprias bênçãos do Senhor, das palavras daquilo que pregava. Deus fez isso com ele, pesou a balança, e depois ele vai dizer assim, Pérez, hoje o teu reino foi dividido, e você vai perder o reino, né? Para quem? Para os persas. A mesma coisa Deus falando assim, olha, hoje eu pesei a sua balança, seu reino foi dividido e sua alma foi conquistada por Satanás. Você já pensou? Você já pensou isso? Você já parou para pensar? Tem que pensar. Sabe por que tem que pensar? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Hoje mesmo eu ainda estava falando isso, irmãos, a gente vive os dias da nossa vida como se a gente fosse viver eternamente. A gente faz planos, a gente
corre atrás de tudo, a gente quer tudo, a gente quer alcançar tudo, tudo. E a gente não para pensar que hoje a gente acorda de um jeito, mas a gente não sabe se a gente vai terminar o dia daquela mesma maneira que acordou. A gente não sabe se a gente vai ter... Irmãos, você já parou para pensar isso? Porque para muitos Jesus já voltou. Para muitos Jesus já voltou. Para muitos, Jesus já voltou. Então, nós estamos vivendo tempos onde é necessário se pregar a palavra, aonde é necessário se pregar o arrependimento, aonde é necessário pedir, clamar as pessoas para se voltar ao primeiro amor. Olha onde você caiu, volte para os pés do Senhor, que ainda há uma chance, ainda há uma chance. Deus pode estar com a sua balança, mas Deus ainda não está dizendo para nós que acabou. Deus está dizendo ainda há uma chance. Você pode fazer diferente, faça diferença onde você estiver, seja como Daniel. A Bíblia diz que o espírito de excelência estava sobre a vida de Daniel, e por isso ele conseguiu interpretar e entender os desígnios de Deus, porque existia o espírito de excelência. Eu digo, Deus, eu posso estar no mundo, porque não tem como não viver no mundo. Tem, irmãos? Não. Nós não temos como fazer uma bolha e viver fora do mundo. Até porque eu digo assim, ser cristão dentro da igreja é ótimo, é maravilhoso. Ser cristão aqui dentro da igreja, com o meio do povo de Deus, é muito bom, porque todo mundo fala a mesma coisa. Só tem cordeirinho aqui dentro, só tem gente abençoada aqui dentro. Difícil é você chegar no meio dos manjares, difícil é você chegar no melhores roupas, difícil é você chegar no meio do mundo e dizer assim, não quero. Ah, mas é porque sua igreja não deixa. Ah, porque você está de medo do pastor. Não, porque eu tenho um pastor que está acima de mim, porque eu tenho uns olhos que me vê, que a palavra de Deus diz assim, Senhor, se eu for para o fundo do mar, o Senhor está lá. Senhor, se onde eu for para a profundeza da terra, o Senhor está lá. Eu vou fugir de quem? A própria palavra de Deus diz, não tema aquele que não pode lançar sua alma no inferno e nem jogar seu corpo na sepultura, mas antes temei aquele sim, que pode jogar o seu corpo na sepultura e sua alma no inferno. A Bíblia diz isso. Então, irmãos, irmãos, eu não me contamino, porque Jesus me libertou. E a palavra de Deus diz que quando Jesus liberta, verdadeiramente sereis livre. Daniel tinha sido libertado, então verdadeiramente ele era livre. E isso é que é maravilhoso, é quando você está no meio de tudo isso e alguém olha e fala assim, existe alguém com espírito de excelência. Existe alguém aqui no meio com espírito de excelência. Não chama ela para lugar nenhum. Não convide ela para lugar nenhum. Não convide ele para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque quando ela chega, a gente fica sem graça. Muito sem graça. A gente fica sem graça, mas não é sem graça por causa de você, não é sem graça por causa de mim, é sem graça por causa do Espírito de excelência que habita em nós, que nós escolhemos servir, que nós escolhemos nos encher, porque nós olhamos e dizemos assim, eu sou vaso santificado no altar de Deus, e por isso só entra em mim o que é de excelência de Deus. Que encha de excelência de Deus. Agora, quando tiver tudo ruim, tudo de cabeça para baixo, tá tudo fogo pegando, tem gente pulando, tem diabo soltando, e alguém fala assim, chama ela lá, chama ele lá, porque é ele que vai orar. Oh, glória a Deus, porque existe o espírito de excelência. É isso que importa, é quando nós estamos lá fora e alguém olha e diz assim, tem um espírito de excelência. Mas por que tem um espírito de excelência? Porque nós somos bons? Não, porque nós escolhemos viver o propósito de Deus. Porque nós escolhemos viver os sonhos de Deus. Daniel sabia, Daniel acreditava, Daniel cria, Daniel pensava assim, olha, que dure 40 anos, que dure 50 anos esse cativeiro, mas eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou voltar para Jerusalém, porque Jerusalém é o plano de Deus. Não importa quantos anos você vai viver aqui, mas um dia você vai voltar para Jerusalém. Você vai voltar para Jerusalém, nem que seja Jerusalém celestial, mas você vai voltar para ela em nome de Jesus. Daniel cria nisso. Ainda que eu não volte
em carne para Jerusalém carnal, mas eu vou voltar para Jerusalém espiritual, porque eu escolhi me manter separado. Escolha viver separado para as coisas de Deus e deixa Deus te usar, deixa Deus fazer o melhor na sua vida, deixa Deus te capacitar, deixa Deus, olha, fala com Deus, eu falo com Deus todo dia, ai Senhor, eis-me aqui, Deus, eu aguento Deus, eu aguento Deus, eu aguento a visão, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, só vive o que Deus tem para ele, quem aguenta a visão, só vive o que Deus tem para ele, quem se mantém na santidade do Senhor. Eu sei que às vezes palavra de santidade é difícil. Ah, irmãos, então a irmã não tem pecado? Tenho, muito. Meu Deus, eu tenho até medo da balança do Senhor. É muito, não é pouco não. Mas eu tento equilibrar, né, Senhor? Olha, vamos buscar ali o mais que a gente pode, né? No dia da balança, pessoal, quase foi, irmã, mas não foi. Né? Quase foi, mas não foi. Porque quando estava indo, a irmã voltou. Glória a Deus, aleluia. A gente tem pecado, mas a Bíblia diz que sobre todos eles nós temos o advogado dos advogados. Pegue esse advogado para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Eu passo a palavra para a pastora em nome de Jesus, que te levanta a palavra. De 1 Coríntios, ó, você viu, eu estou até ficando bonitinho aqui com esse negócio aqui, eu estou gostando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, faça isso sempre que bebedes em memória de mim. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos, Pai. O Senhor vem agora falar com o seu Tomás, o seu povo vai estar tomando a Santa Ceia. O Senhor venha encher o coração do teu povo de fé. Nós vimos aqui, meu Deus, um testemunho tremendo, 3 testemunhos abençoados nessa noite. Nós vimos, meu Deus, que nós servimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que realiza milagre, um Deus que realiza prodígio. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fala com o teu povo, enche o teu povo, alimenta o teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Podeis tomar o seu assento, irmão. Quem for tomar ceia, só fica com a mão levantada, porque o irmão Pedro vai entregar uma luva para você aí, amém, irmãos? Para a glória do Senhor Jesus. Entrega para mim aqui, Pedro, 2 aqui para mim, pessoal, depois eu fico sem dúvida. Outra. Vai ter que ser 2. Amém, irmãos? A luva é para você colocar aí, né? Todas as precauções que a gente está tomando aí, né? Eu vou estar aqui para partir o pão, né? E para os irmãos também aí poder tomar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levante a sua mão aqui para frente.
Disse o Senhor Jesus: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Tomai e comei em memória de mim. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é santo e verdadeiro. E ao morrer na cruz, meu Deus, o Senhor ali sacrificou o seu corpo para que o meu corpo pudesse ser salvo. Eu te dou graça, Senhor, por esse grande sacrifício e te louvo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Continua adorando a Deus, continua falando com Deus, amém, irmãos? Eis discípulos a voltar. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Tomai e comei em memória de mim. Podeis comer, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E depois de ter comido o pão, o Senhor Jesus tomou o cálice. Pode levantar. Disse o Senhor Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. Pai, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, porque através do teu sangue hoje somos purificados e transformados em nome de Jesus. Amém. Vem aqui na frente, irmão, para poder pegar novamente. A gente não está passando de mesa para os irmãos no banco, mas para evitar, né? Porque tem uns irmãos que estão sem máscara aí. O Covid está aí ainda, amém? Cante bem alto o cálice, irmãos. Disse o Senhor Jesus: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. Podeis tomar. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha.